Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 56 e vamos ver os aforismos 221 até o 224. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temas bem interessantes, alguns que não foram ainda levantados pelos vídeos anteriores. Um deles, eu vou falar sobre a questão da gente, às vezes, passar por experiências que são ruins, negativas, aparentemente, mas é por causa delas que surgem coisas muito boas depois, às vezes surpresas positivas, ou seja, às vezes de situações negativas podemos extrair coisas muito boas, muito positivas, depende do nosso ponto de vista. Eu vou para esse aforismo trazer uma historinha super bacana, real, que eu ouvi há poucos dias e é muito divertida. Ela vai ilustrar muito bem a proposta do aforismo do Baltazar Gracian. Um outro, a gente vai falar também sobre a excentricidade, é um tema que a gente ainda não abordou aqui, o quanto a excentricidade ela pode ser boa em alguns casos, pode ser ruim em outras. A própria palavra já nos diz muita coisa. A excentricidade significa estar fora do centro, só daí altas reflexões podem ser tiradas, entre outras coisas que a gente vai falar ao longo do vídeo. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Então eu conto com essa gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14. Compartilhem com os amigos de vocês, coloquem lá um coraçãozinho. Assim mais e mais pessoas vão conhecendo esses estudos, certo, gente? Vamos lá começar pelo 221. Diz assim: não ser provocador, comprometendo a si ou aos outros. Há quem seja tropeço para o próprio decoro ou para o alheio. Esses estão sempre a um passo da tolice. É fácil encontrá-los e difícil com eles conviver, pois são sempre infelizes. Não se satisfazem com 100 contrariedades por dia, estão de pelo eriçado e contradizem a todos e a tudo. Com o juízo às avessas, desaprovam tudo, mas o que mais afligem nossa prudência são aqueles que nada fazem direito e falam mal de tudo. Há muitos monstros no vasto país da impertinência. Aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que não fazem as coisas direito e ainda ficam reclamando dos outros, que tentam fazer alguma coisa boa, alguma coisa que preste, como se diz popularmente. Essas pessoas elas são de difícil convivência. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, na mesma hora, eu me lembrei de um texto que eu escrevi já tem um tempo. Foi um texto que, para minha surpresa, foi lido por um monte de gente, compartilhado bastante nas redes, porque ele traz uma visão bastante nova para a maioria das pessoas, que é sobre a palavra escândalo, você ser alguém escandaloso. Aí esse texto que eu escrevi, ele tinha esse título: não se torne uma pessoa escandalosa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas caso você queira ler esse texto direto, indo para ele, basta você colocar esse título lá no Google que você encontra também. É o primeiro link que aparece. Não se torne uma pessoa escandalosa. A palavra escândalo, gente, ela é muito assim associada com coisas voltadas para política, muitas vezes alguém que desviou dinheiro. Tem aquele exemplo famoso, né, de um político lá de São Paulo que desviou um monte de dinheiro da merenda das crianças nas escolas. Isso é um escândalo, né? Foi uma coisa que fez mal para um monte de gente e algo que não se esperaria de uma figura pública, entende? Mas a palavra escândalo, na sua origem, ela é muito mais abrangente do que essas coisas pontuais, que é muito, como eu falei, voltado às vezes para a política. Na nossa sociedade é um dos exemplos mais comuns quando se trata da palavra escândalo. Na sua origem etimológica, ela significa pedra de tropeço. Aí por isso que eu estou falando sobre isso, porque no comecinho desse aforismo ele diz: há quem seja tropeço para o próprio decoro ou para o alheio. Essas pessoas que não fazem as coisas direito e ainda reclamam dos outros. Aquelas pessoas que só vivem para reclamar. Eu já falei outras vezes por aqui dessas pessoas que são reclamonas. Elas são, gente, pedra de tropeço.
é essa coisa assim difícil de carregar. As pessoas que estão próximas, principalmente, elas têm um fardo, é como se fosse um fardo para carregar, por conta da energia negativa delas, você entende? Essa vibe, como se diz, muito ruim, muito negativa. E aí nesse texto que eu escrevi, eu trazia questionamentos dessa natureza. Será que você em alguns momentos também não é uma pessoa escandalosa? Uma pessoa que é uma pedra de tropeço na vida dos outros? Eu acredito que todos nós em algum momento, ou em muitos momentos, somos essas pessoas escandalosas. Não no sentido de fazer vexame, né, no meio da rua, coisas assim, como às vezes é colocado. A ideia é mais escandalosa no sentido mais original da palavra, de você ser essa pedra de tropeço na vida dos outros. Então, o melhor caminho, como sempre, eu sempre volto para essa mesma questão. O melhor caminho para que a gente não seja essa pedra de tropeço na vida de ninguém é o autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulhar no autoconhecimento, conhecer nossos dons, nossos talentos e colocarmos à disposição das pessoas, fazendo o melhor de si todos os dias, a gente fica bem longe dessa noção de ser pedra de tropeço na vida dos outros. Pessoas escandalosas, pessoas que só reclamam e, como ele diz nesse aforismo, que provocam os outros de forma negativa. Beleza, gente? Não deixem de ler esse texto. É um texto super bacana que amplia enormemente essas reflexões que eu estou trazendo aqui. Vamos lá para o 222. Homem comedido, sinal de prudência. A língua é uma fera e uma vez solta é difícil devolvê-la às cadeias. A língua é o pulso da alma. Os sábios a usam para diagnosticar nossa saúde, os atentos para ouvir o coração. O problema é que aquele que deveria ser mais cauteloso costuma ser a menos. O sábio evita situações embaraçosas, aborrecidas e mostra o quanto é senhor de si. É circunspecto, um jano de equidade, um arcos de observação. Antes tivesse momo desejado olhos nas mãos, há uma janela no peito. Aqui ele está falando sobre essa prudência de você não falar exageradamente, você ter muito cuidado, muita cautela na hora de falar. Esse é um aforismo que eu não vou me deter tanto, porque eu já falei bastante sobre isso em vídeos anteriores, do quanto é muito mais importante a gente ouvir do que falar. É por isso que tem aquele ditado tão conhecido que diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Quando a gente tem mais cautela, cuidado naquilo que a gente fala, não só a gente evita de sabores, como nós nos tornamos muito mais objetivos, muito mais certeiros com a nossa fala. A gente joga para bem longe de nós a prolixidade. Está tudo relacionado. Quanto mais a gente tem cuidado com a nossa fala, menos prolixo a gente também se torna. Não é bacana tudo isso? As pessoas que buscam a sabedoria, elas são assim. Elas são econômicas com as palavras, mas elas são muito certeiras. Nessa hora eu sempre lembro, a meu ver, o maior dos mestres que nos ensina isso é o mestre Jesus Cristo. Ele era super econômico com as palavras, mas todas as palavras que ele pronunciava iam direto para o coração dos seus ouvintes. Eram palavras de muita sabedoria. Todos nós podemos treinar para ser pelo menos um pouquinho mais parecidos com o mestre. Mas para isso, como eu sempre digo, mergulho no autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer bem para que a gente entenda bem a nossa natureza e, por consequência, a gente conheça um pouco da natureza das outras pessoas. Não é bacana isso, gente? Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei de um ditado, um provérbio chinês extremamente conhecido. Ele até o pessoal compartilha nas redes sociais, que ele diz sobre 3 coisas que nunca voltam. É a flecha que você lança, a palavra que você diz e a oportunidade que você perde. Não é bonito isso, gente? Eu me lembro até que eu escrevi lá no comecinho do blog um texto trazendo reflexões a esse respeito. Então, a palavra que você diz, né, fazendo alusão a esse provérbio, temos que ter muito cuidado, porque uma vez que a gente fala, a gente reproduz, não dá para voltar no tempo e desdizer o que foi dito, entende? Da mesma forma, uma flecha que você lança e uma oportunidade que você perde. Você pode ter uma outra oportunidade, mas aquela já era. Você perdeu. Você vai precisar esperar uma outra oportunidade. Cada oportunidade é única.
Portanto, a gente precisa pensar muito bem para não perder. Então eu quis trazer essa reflexão para ampliar um pouco e principalmente para quem ainda não conhece esse provérbio tão bonito, reflita também um pouquinho sobre ele, fazendo esse paralelo com esse aforismo. Vamos lá para o 223. Não ser excêntrico, seja por afetação, seja por inadvertência. Alguns têm originalidades notáveis e fazem coisas extravagantes que são mais defeitos do que sinais de distinção. Assim como há quem seja conhecido por uma feiura excepcional do rosto, existem os que são conhecidos por um certo excesso no comportamento. A excentricidade apenas fará chamar a atenção por alguma impertinência especial que provocará risos em alguns e irritação em outros. Aqui ele está falando sobre a excentricidade. Ela pode provocar risos, pode provocar irritação, ela pode provocar espanto, ela pode provocar os mais diversos tipos de sentimentos e reações nas pessoas. Não é bacana isso, gente? Eu já conheci pessoas excêntricas. Na minha própria família, já conheci pessoas que têm essa tendência mais excêntrica, né? Já convivi com elas. É muito interessante a gente ver que elas têm os mais diversos tipos de reações, elas geram os mais diversos tipos de reações nas pessoas. E uma coisa que acontece muito quando se fala de excentricidade, é muito representado isso nos filmes. As pessoas que são excêntricas, elas acabam se tornando como que o foco das atenções, porque elas são diferentes. Muitas vezes essas pessoas que são excêntricas, elas são chamadas de ovelha negra da família, entende? Mas aí que tá. Como tudo, a gente precisa evitar os extremos, porque tudo nos extremos pode ser ruim, pode ser deletério, mas um certo grau de excentricidade é interessante, porque ela tira da monotonia, entende? A palavra excentricidade, gente, quando você pega ela, é muito simples a sua origem, né? Ele diz esse ex significa fora e cêntrico é centro, ou seja, a pessoa excêntrica é aquela que está fora do seu centro. Né? Aquela pessoa que, como se diz popularmente, é como se tivesse um parafuso solto, um parafuso a menos, aquela pessoa doidinha, né? Tem tantas formas da gente falar sobre as pessoas que são excêntricas, né? Mas de modo geral, elas têm tipo como que o foco das atenções, porque elas agem diferentes, elas de alguma forma impactam as pessoas de uma forma diferente, por vezes positiva, por vezes negativa. Aí, como eu falei, isso aqui, gente, tem milhões de filmes que trazem ideias, né? Trazem personagens que são excêntricos. Nos desenhos aparece, mas eu quero aqui trazer um exemplo de um filme que é super hilário e que traz altas reflexões, não só sobre a excentricidade, mas muitas coisas sobre a nossa vida. É um filme do Adam Sandler, chamado Tratamento de Choque. É um filme das antas, super antigo. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram. Ele já passou até na sessão da tarde, né, na tela quente, né, nesses horários de filmes da Rede Globo. É um filme muito bacana, com ele e com o Jack Nicholson. Nesse filme, o Jack Nicholson, ele faz um papel de uma pessoa absolutamente excêntrica. Ele faz um papel de um psiquiatra que está cuidando, né, desse personagem que o Adam Sandler faz. Era uma pessoa extremamente medrosa, insegura. E essa insegurança estava acabando com o casamento dele. E aí ele procura esse tipo de atendimento, né? Ele era conhecido como um grande psiquiatra e tudo mais. E aí ele faz esse atendimento com ele, e aí ele fica imaginando que não é bem um médico, um psiquiatra, é um doido que está querendo fazer amizade com ele. Mas ele não percebe ao longo do filme que essa loucura desse cara, que ele nem sabia muito bem se era realmente um médico, coisa assim, o fez vencer muitas das suas inseguranças, dos seus medos, dos seus traumas. Uma das coisas super interessantes desse filme é que ele, na infância, ele adquiriu um trauma gigantesco de beijar em público. Essa é uma das coisas mais legais desse filme. Ele ficava assim, se morrendo por dentro, porque ele não conseguia beijar a sua esposa em público. E aí durante o filme ele é colocado por uma série de situações extremamente vexatórias para que ele consiga vencer esse medo tão enraizado que vinha lá da infância.
Então esse filme, além de ser um filme super engraçado, ele traz essa ideia da excentricidade, que é um comportamento totalmente atípico, diferente das outras pessoas, mas que muitas vezes pode ser bom, pode trazer bons resultados para as pessoas que convivem com essa pessoa que é excêntrica. Nesse caso, essa pessoa excêntrica ajudou o personagem que o Adam Sandler faz a vencer os seus medos, vencer as suas inseguranças. Aí, como eu falei, além disso, esse filme traz muitas ideias a respeito de psicologia, de psiquiatria. É um filme muito rico de mensagens e de, enfim, insights. Você pode aprender muito e tirar muitos insights bacanas a partir dele. Então fica essa sugestão para vocês, certo? Eu vou deixar aqui embaixo também escrita essa sugestão para que vocês possam pesquisar e assistir depois no outro momento. O filme Tratamento de Choque com Adam Sandler e com Jack Nicholson, beleza? Vamos lá para o 124 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: saber como levar as coisas, nunca contra a vontade, embora assim se nos apresentassem. Tudo tem direito e avesso. Se pegar na lâmina, a melhor irá feri-lo, a pior o defenderá se assegurar pelo cabo. Muitas coisas que causaram tristeza teriam causado alegria se suas vantagens tivessem sido também consideradas. Sempre há pós e contras. A artimanha consiste em descobrir as vantagens para nós. As coisas têm aspectos diferentes quando vistas sob luz diferente. Portanto, olhe para elas à luz da felicidade. Não confunda o bem com o mal. Daí ocorre, alguns encontram alegria em tudo, e outros pesar. Eis aí uma boa defesa contra os reveses da sorte e uma ótima regra de vida para qualquer circunstância e posição. Esse aforismo, gente, ele é perfeito porque ele está falando sobre isso, que das situações ruins, negativas, se você mudar o foco, mudar o olhar, mudar a perspectiva, você pode tirar lições extremamente positivas. É muito legal quando ele fala sobre a lâmina. Quando você pega uma lâmina pelo cabo, ela pode ser absolutamente útil, você pode fazer muitas coisas boas com ela, mas se você segurar pelo lado da lâmina, você vai se cortar. E aí você pode se dar muito mal com isso, né? Você vai sofrer, você vai ter que botar um corte, botar um curativo para sarar esse corte. Entende? Tudo é uma questão do ponto de vista, de como que você está olhando, de que ângulo você está olhando para aquela situação. Nessa hora eu me lembro de uma historinha que eu quero contar para vocês, que ela se encaixa perfeitamente dentro desse aforismo. Você pode ouvir essa história e tentar relembrar, fazer um flashback da sua vida e pensar, será que você em algum momento já passou por alguma situação assim semelhante, no sentido de ser algo que foi teoricamente ruim, mas você conseguiu extrair algo de bom, de que pode ter sido assim crucial para mudanças positivas na sua vida? Vale a pena a gente se questionar sobre isso. Vamos lá para essa historinha, gente. É sobre um amigo de um professor que eu tive na época da filosofia, do curso de filosofia. Foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. A gente faz questão de citá-lo aqui. Professor Custódio Almeida, lá da UFC. Ele foi candidato a reitor, né, durante esse governo do Bolsonaro. Ele infelizmente não foi convocado porque tem essa questão da lista tríplice, né? Ele não foi convocado porque a escolha final que é dada pelo presidente não foi para com ele, mas todo mundo lá na UFC o considera como sendo o reitor eleito, porque de fato foi ele que teve mais votos nessa última chamada de reitores da universidade. Ele foi um quase reitor nessa última gestão, professor Custódio Almeida. Eu estava assistindo um vídeo dele muito recente, uma live do YouTube, na qual ele contava essa historinha. Na época que ele estava ainda começando o curso de filosofia, ele tinha um grande amigo que fazia um curso de francês com ele, na Casa de Cultura da UFC. E aí ele contava que eles sempre iam juntos, eles pegavam das linhas mais conhecidas aqui de Fortaleza. Quem mora em Fortaleza, todo mundo conhece essa linha, que é a linha circular. Ele pegava o circular que descia logo em frente às Casas de Cultura da UFC. Eles iam juntos sempre, só que num determinado dia ele estava lá na parada de ônibus, ele viu que o seu amigo não chegava, tinha que ir porque senão se atrasaria para a aula, e aí ele foi embora sozinho. Chegando lá, a aula já tinha começado, alguns minutos depois, quase chegando na metade da aula, né, ele
chegou lá o outro amigo dele atrasado, chegou com a perna manquejando, né? Dava para perceber claramente que tinha acontecido alguma coisa. Ele esperou a aula terminar e perguntou para ele: cara, o que aconteceu? Explica para mim, né? A gente sempre vem junto e você chegou atrasado, chegou com a sua perna manquejando. Mas aí uma das coisas legais que ele conta nessa história é que esse amigo dele, apesar de estar com a perna manquejando, desde a hora que ele chegou na sala, ele tava com um sorrisão assim de um lado, do canto pro outro da cara, né? Aquele sorriso que era absolutamente impossível de não notar, né? Todo mundo que olhava para ele percebeu que aconteceu alguma coisa diferente naquele dia, alguma coisa surpreendente. E aí ele perguntou: rapaz, me conta essa história, eu tô achando muito esquisito. Você chegou com a perna manquejando, mas com um sorrisão gigante de um canto para outro da cara. Que história foi essa? Me conta isso daí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, eu tenho certeza. E aí ele começa a rir, esse amigo dele, e diz: cara, pois é, eu me atrasei hoje para vir pra aula, a gente não pôde pegar o ônibus juntos, porque em casa, quando eu tava tomando banho, me arrumando para vir, sem querer eu escorreguei, e nesse escorregão eu machuquei um pouco a minha perna, ela ficou dolorida, eu tive que parar um pouco para colocar pomada, tipo aqueles cataflã da vida, né, para diminuir um pouco essa dor e tudo mais. E aí nisso eu me atrasei e tive que pegar um outro ônibus vários minutos depois. Por isso a gente não pegou o mesmo ônibus. Mas sabe o que aconteceu? Nesse ônibus eu conheci uma gatinha, uma menina linda. A gente conversou o caminho inteiro. Peguei o telefone dela, eu achei ela demais. Parece que rolou uma química entre a gente. E é o resumo da história. Essa menina que ele conheceu no ônibus, depois eles se tornaram amigos, ela virou sua namorada. Tempos depois se tornou sua esposa e eles estão juntos até hoje. E eles são super, assim, eles continuam bem amigos, né? O professor Custódio e ele. Desse atraso para pegar o ônibus, ele encontrou o amor da vida dele. Não é bacana essa história? A gente, é uma história real e que eu achei linda, assim, muito. É o tipo de história que vale a pena a gente compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder. Porque ela mostra que de coisas às vezes aparentemente negativas, pode aparecer surgir coisas que vão transformar a nossa vida para sempre. Se não fosse aquele escorregão no banheiro que fizesse com que ele machucasse a perna e atrasasse um pouco para pegar esse ônibus, talvez ele não tivesse conhecido o grande amor da vida dele. Então, na sua vida, será que não aconteceram coisas dessa natureza também? Que no primeiro momento você pensou que foram horríveis, foram caos na terra, e depois você percebeu que aquilo foi algo bom. Você extraiu coisas incríveis, coisas que às vezes pode até ter transformado a sua vida, a sua carreira, ter trazido novas oportunidades que você não conseguiria se tivesse sido diferente, se aquilo não tivesse acontecido. É muito legal. Tudo isso são coisas que levam a gente a refletir bastante, a se questionar e a fazer, como eu falei anteriormente, fazer esse flashback de lembrar das coisas lá do passado que pode ter acontecido dessa natureza. E aí o resumo de tudo: às vezes coisas que são aparentemente ruins, negativas, podem mostrar para nós como bênçãos, se mostrar para nós como grandes bênçãos disfarçadas. Tudo vai depender de quê? Do nosso olhar. Se a gente mudar o foco, mudar a lente, podemos ver grandes bênçãos no lugar de grandes desgraças. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Todas muito interessantes, né? Esse livro é extremamente amplo nas suas abordagens. Tem sido muito legal. Para mim tem sido um mega aprendizado trazer, né, reflexões e essas pontes que eu tenho feito. Com certeza pode ajudar muita gente essas divagações, essas ampliações, essas reflexões todas. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.